Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Por favor, pegue o Evangelho e abra em Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 41. Assim que você achar, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Mesmo não conhecendo a pessoa, se aproxime dela para a gente dividir essa leitura. Acharam? Está escrito o seguinte: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Amém? Eu vou ler outra vez. E Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Amém? Agora eu leio, e cada pessoa aqui na Paz e Vida de Bangu, Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. E tomando ele, mais alto, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que isso aconteceu? Levantem as mãos. Você crê na palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Bangu e região já deu para o Senhor Jesus. Que coisa linda! Por isso que eu gosto de estar em Bangu. Olha que salva de palmas bonita que você está dando. Abra a tua boca e dê glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você que está ouvindo em casa, pela rádio, ou no hospital, no trabalho, junte-se a nós agora. Em todo o Brasil, vamos levantar um grande louvor até o céu. Isso, glorifique. Cada pessoa agora glorifique ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, nós estamos levantando os nossos olhos aos céus, para te glorificar, te bendizer, te exaltar. Bendito seja o teu nome agora, Senhor, e sempre. Glória, glória, glória ao teu nome. Pai bendito, este povo quer ouvir a tua palavra. Então vem agora com teu espírito e tome o lugar do mensageiro, tome a boca do pregador e fale com cada vida aqui na Paz e Vida de Bangu e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Você crê? Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Está mesmo aqui? Quantos têm certeza absoluta que Ele está aqui? Então dá glória a Deus. Isso, então aplaude mais este Deus. Oh, glória! Nós temos certeza absoluta que Deus está aqui. Eu também quero aplaudir. Oh, glória! Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Graças a Deus. Por favor, quem tiver lugar pode sentar. Quem não tiver lugar, fique de pé como eu. Não tem problema nenhum, você vai até esquecer que está de pé. Você sabe que Jesus deu poder aos apóstolos antes até da cruz, bem antes da cruz, para que estes apóstolos tivessem autoridade espiritual para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo,
curar doentes e ressuscitar mortos, e anunciar que breve Jesus estaria em cada aldeia da Judéia. E os discípulos foram, e eles voltaram depois para o encontro com o Senhor Jesus e relataram tudo o que tinha acontecido naquela missão. E Jesus viu que eles estavam exauridos, porque os apóstolos foram em várias aldeias, fizeram um rebuliço tremendo, expulsando demônios, curando doentes, libertando os oprimidos, anunciando que breve Jesus estaria pessoalmente ali. Mas quando eles voltaram com multidões acompanhando. Foi uma coisa fantástica. Quando Jesus viu os discípulos retornando, havia uma multidão com cada um deles. Uma multidão que não queria ficar esperando Jesus chegar lá na aldeia. Eles queriam encontrar com Jesus, porque se os seus discípulos tinham poder para expulsar demônios, curar paralíticos, ressuscitar até mortos, se os seus discípulos tinham aquela autoridade, quanto mais então o Senhor. E a fama de Jesus já tinha se propagado. Então aquelas multidões que foram abençoadas pelos discípulos, ao verem os discípulos retornando e sabendo que eles iriam se encontrar com o Senhor, as multidões seguiram os discípulos. E você sabe, seguiram pedindo bênçãos, conversando, contando problemas, de modo que os discípulos estavam bastante exauridos. Quero que você veja aqui comigo no versículo 30, por favor, que está escrito assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Os discípulos, inclusive, falaram para Jesus: Mestre, não apenas curamos doentes, expulsamos demônios, libertamos os oprimidos, como aproveitamos para repetir algumas palavras que ouvimos do Senhor. E eles contaram para Jesus até o que tinham ensinado às multidões. Eram bons obreiros. E Jesus, olhando os discípulos, vendo que eles estavam cansados demais, Jesus disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. E o evangelista Marcos registra: porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Os apóstolos trabalhavam tanto que eles não tinham tempo para comer, e Jesus percebeu isso e sabia que eles tinham que descansar. Jesus então entrou dentro do barco com os apóstolos para se retirar para um lugar afastado, para um lugar mais deserto, a fim de que eles pudessem repousar um pouquinho. Mas quando eles entraram no barco e foram atravessando o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, é o mesmo mar, o lago de Genezaré, é o mesmo mar, quando Jesus e os apóstolos foram atravessando o mar da Galileia naquele barco, as multidões que ficaram à beira-mar, essas multidões, sabendo que ele iria atravessar o lago de Genezaré, que iam chegar do outro lado do mar da Galileia, o que eles fizeram? Saíram correndo, circulando o mar da Galileia. Eles foram correndo pelas margens para encontrar com Jesus do outro lado. E olha só, versículo 33. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. A multidão deu a volta no mar da Galileia. A multidão foi correndo ali, porque a multidão sentia necessidade de estar com Jesus. A multidão queria estar com o Mestre, compartilhar daqueles momentos especiais. E aquele povo tinha uma carência muito grande. Era a carência de estar com Jesus. No livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, nós lemos
o seguinte. Ache comigo, profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Yahvé, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa profecia de Amós estava se cumprindo ali, porque as multidões circundaram o mar da Galileia, correndo pela margem, a pé, correndo, afoitas, apressadas, para chegar do outro lado do mar da Galileia e esperar Jesus. Era fome de ouvir a palavra do Senhor, o cumprimento desta palavra. Deus tem colocado hoje no mundo esta mesma fome, amados. Fome de ouvir a palavra do Senhor. E a gente tem visto isso todos os dias. Essa multidão que está aqui na Paz de Vida de Bangu, essa multidão que veio de vários lugares, não é só gente de Bangu. Sei que tem pessoas de Campo Grande, de Realengo, da Taquara, para ouvir a palavra do Senhor. Pessoas que toda noite estão ali no rádio ouvindo a palavra do Senhor, dispensando sono, ficando ali ouvindo a palavra. O que é isso? Fome de ouvir a palavra do Senhor. E essa fome tem se ampliado, é uma coisa impressionante. A gente tem visto isso no Brasil todo. Em São Paulo, quando nós começamos a fazer o trabalho durante o dia também na Paz de Vida, no ano de 96, quando eu larguei tudo, fiquei só na igreja, uma igreja que nem abria durante o dia, quando a gente foi ali e Deus começou a mandar o povo, eu fiquei muito entusiasmado porque aconteceu uma febre de fome da palavra em São Paulo. E as pessoas que estavam dentro dos ônibus, faltando assim 4, 5 quarteirões para chegar na igreja, e as pessoas ficavam tão apressadas para chegar na igreja, que não suportando o vai e vem, o anda e para do trânsito de São Paulo, congestionamento, as pessoas falavam para os motoristas: por favor, abram a porta aqui. E os motoristas: não, mas só posso abrir no ponto. Não, mas o trânsito está muito devagar. E dentro do mesmo ônibus tinha 3, 4, 5 que suplicava: por favor, abra a porta do ônibus. Aí os motoristas abriam as portas e o povo saía correndo na calçada, na Avenida Rio Branco, para chegar na igreja, para ouvir a palavra de Deus. Uma vez um homem saiu de Juiz de Fora, vindo de bicicleta, para ouvir a palavra de Deus no Rio de Janeiro. Como que isso está acontecendo? Essa multidão aqui hoje, que o mesmo se repete em Fortaleza, Teresina, em toda parte que a gente está pregando a palavra. O que está acontecendo, amados? A continuidade daquela profecia que o Senhor fez em Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que darei uma fome na terra, mas não uma fome de pão, não uma sede de água, mas uma fome de ouvir a palavra do Senhor. E hoje você está aqui, meu querido, minha querida, você veio com a sua alma faminta. Na verdade, você já tem comido, já tem se alimentado, mas você não está nem aí, porque você sabe que o Senhor Jesus sempre tem um alimento melhor para a tua vida. Ele sempre tem um pasto verde, Ele sempre tem uma água fresca, Ele sempre tem o pão da vida para a tua alma. Jesus Cristo, quando chegou e viu aquela multidão do outro lado do mar, aquela multidão suada, cansada, aquela multidão que tinha corrido para ouvir a palavra do Senhor, porque eles queriam ouvir Jesus falar. Jesus sentiu tanta compaixão, muita compaixão pela multidão. O Evangelho diz que ele sentiu íntima compaixão. Se a gente ler aqui em Marcos, no capítulo 6 que a gente estava, no versículo 34, nós vamos ler: e Jesus, saindo do barco, não é?
E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus Cristo percebeu que aquele rebanho tinha fome da palavra, mas eram ovelhas que não tinham pastor. E Jesus sentiu compaixão da multidão. E ele também compreendeu que o que faltava para aquele povo era entendimento, conhecimento da palavra, era fome da palavra. É por isso que ele aqui começou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja o final do versículo 34. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Era fome da palavra. Era fome de ouvir, de entender, de conhecer. Jesus começou a ensinar, porque a causa do sofrimento daquele povo era a falta de entendimento na palavra. Então ele pessoalmente começou a ensinar. Vamos comigo no profeta Isaías, capítulo 5, no versículo 13. Profeta Isaías, capítulo 5, vamos ler o versículo 13. É Deus falando. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por quê? Por falta de entendimento, falta de ensino, falta de ministração da palavra. A palavra tem que ser ensinada. Você sabe por que o povo brasileiro, na sua maior parte, ainda está escravizado? Por falta de entendimento. O povo brasileiro, na sua maior parte, está no cativeiro por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz o Senhor. Por isso que Jesus sentiu compaixão pela multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, famintas pela palavra, e ele pessoalmente passou a ensinar-lhes, porque ele sabia que o que faltava ali era entendimento, era ensino da palavra. Amados, sem entendimento o povo fica escravizado. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E há tantas igrejas no Brasil que poderiam estar ensinando a palavra, a verdadeira palavra, ministrando o ensino correto, mas nós estamos assistindo que muitas igrejas que poderiam estar fazendo um excelente trabalho, porque tem mídia, porque tem templos, porque tem obreiros, porque tem presença nacional, nós estamos vendo muitas igrejas completamente desviadas do ensino da palavra. Em algumas igrejas não se prega mais. É só cajado, só exortação, só doutrina dos homens. Eu fui pregar na festa dos funcionários da Varig. O ano passado eles me convidaram, eu não pude ir. Esse ano eles insistiram para que eu fosse. Eu estive lá no hangar da Varig, que fica na Ilha do Governador. Um hangar enorme com aeronaves gigantescas do lado e um palco levantado no meio entre as aeronaves e uma multidão na frente, como essa multidão que está aqui. E preguei a palavra lá na festa dos funcionários da Varig, fiz o apelo, depois da mensagem, e as pessoas vieram tudo para frente. Vieram para frente, entregaram a vida para Jesus, como sempre acontece. Aí eu falei: só que eu preciso pregar na Vila da Penha ainda, preciso ir embora. Aí um funcionário da Varig me levou numa caminhonete da Varig, foi me levar embora até a Vila da Penha, onde ia pregar. E ele comentou comigo: pastor, há 15 anos é feito este evento. Há 15 anos trazemos aqui um pregador. Só que é a primeira vez que pessoas entregam a vida para Jesus. Eu perguntei para ele: por que os outros pregadores nos anos passados não fizeram apelo? Não, pastor, é que uns vêm aqui e só fica metendo cajado, só fica falando mal, só fica espantando o povo. E eu fiquei muito triste, amados. Estou dando um exemplo.
Muito triste. 15 anos perdidos. 15 anos ali tendo festa sem resultado. E há outras igrejas que têm condições de pregar a verdade, mas está ensinando a mistificação para o povo brasileiro, justificando que isso é para atrair o povo. Aí oferecem sabonete para descarrego, sal grosso, enxofre, lenço ungido, água do Rio Jordão, pedra para matar gigante, varinha milagrosa. Aí a pessoa está com aquele monte de objeto dentro de casa, tem rosa lá apodrecida e tem medo de jogar fora porque diz é rosa ungida. Estão considerando aqueles objetos como coisas sagradas. E essas igrejas não estão pregando o evangelho, o povo não está recebendo entendimento e está perecendo por falta de conhecimento. E também a igreja mais antiga do Brasil, que está nesse país desde quando ele foi descoberto, poderia estar ganhando almas no Nordeste, porque tem sacerdotes em todo o Nordeste, mas deixa o povo acreditando em Padre Cícero Romão Batista, deixa o povo acreditando em Frei Damião, deixa o povo acreditando numa imagem que não pode ver, nem falar, nem ouvir, nem andar. E você chega no Nordeste e ninguém sabe quem é Jesus. E eles dizem, não, nós temos que pegar uma pessoa do local, transformar num santo, numa santa, num padroeiro, que é para atrair o povo. E o povo está perecendo por falta de conhecimento. Eles têm os locais, têm condições de pregar, têm sacerdotes, mas não ensinam a verdade e vêm com essas coisas místicas, dizendo é para atrair o povo brasileiro. Amado, amada, o povo brasileiro vai ser atraído pela verdade, pelo evangelho. A multidão corre atrás de Jesus Cristo. O povo quer saber da verdade. O povo está cansado de gemer, sofrer, chorar, lamentar, viver em miséria. O povo está querendo o evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que tem tanta gente perecendo no nosso país e quem poderia estar fazendo o trabalho não está. Quem poderia estar passando a rede não está passando a rede. Muitas igrejas nossas, infelizmente, só batem e pregam doutrinas de homens e dizem, olha irmã, se você cortar o cabelo você perde a salvação. Olha minha irmã, se você usar calça comprida, você perde a salvação. Olha, meu irmão, se você usar bigode ou barba, você perde a salvação. E ficam só nisso, só nisso. Meu amado, minha amada, ouça o que eu vou dizer, preste atenção. Você que está acreditando em doutrinas dos homens, preste atenção. O meu Salvador Jesus Cristo fez um sacrifício tão poderoso, teve uma morte tão sublime na cruz do Calvário. O seu sacrifício é tão potente, é tão grande, que não pode ser anulado por um corte de cabelo. O nosso Jesus é grande demais. Escute o que eu estou dizendo. Imagine você, e desculpe se eu estou dizendo essas coisas e possa ofender você, mas o Espírito Santo está colocando isso na minha boca, eu tenho que falar. O nosso povo perece por falta de conhecimento. O nosso povo é como um rebanho de ovelhas que não tem pastor. Minha querida, se você usar uma calça comprida, você vai para o inferno? Então o teu Jesus é muito pequeno. O Jesus daquela igreja não vale nada. É um Jesus fraco. Imagine. O sacrifício do Jesus daquela igreja é tão michuruca que é anulado porque alguém usou uma calça comprida ou deixou um bigode crescer debaixo do nariz. Que Jesusinho michuruca daquela igreja. O sacrifício daquele Jesus não vale nada.
Então é melhor você realmente pensar aonde você deve estar. Se na presença dos homens ou se na presença de Deus. Porque o Jesus que nós cremos, ele morreu por todos os pecadores, homens e mulheres, com barba sem barba, com cabelo sem cabelo, com brinco e sem brinco, com calça comprida ou de shorts. O nosso Jesus morreu pelas pessoas de bermuda ou sem bermuda. Ele morreu por todos e o sacrifício dele é poderoso por toda a eternidade. Essa é a verdade. O Brasil não precisa mais de padroeiros. Cadê a Madre Paulina? Cadê o Santo Expedito? Cadê esses padroeiros novos? Daqui a pouco aparece o Anchieta, que logo vai ser canonizado, ele que matou o primeiro pastor afogado no Rio de Janeiro. Padre Anchieta, isso está documentado pela história, o Vaticano sabe disso, a igreja sabe disso, assassino de pastor, esse José de Anchieta logo vai virar mais um santo brasileiro, mas não vai atrair multidões. Os que eles levantam são falsos messias, são falsos guias, são falsos padroeiros. A multidão tem fome, e fome de ouvir a palavra do Senhor. Não é de ouvir a palavra de Anchieta, não é de ouvir a palavra de um homem, a palavra de uma igreja. O nosso povo tem fome da palavra de Deus. Por isso que Jesus sentiu compaixão pelas multidões, sabe por quê? Porque essa multidão que está ali faminta, tinha sinagogas ali, tinha o templo de Jerusalém, e não eram salvos, não tinham palavra, estavam debaixo de religiosidade. Jesus Cristo passou a ensinar pessoalmente, para que as pessoas não perecessem por falta de conhecimento. Aí quando Jesus acabou o seu ensino, já era fim do dia. Jesus, quando começava a pregar, não parava não, viu? Não pensa que o sermãozinho dele era 15 minutos, meia hora. Pensa que Jesus começava a falar com as multidões e falava 20 minutos. Jesus começava a falar e a multidão ficava ali, porque a multidão queria comer a palavra do Senhor. A multidão não ia embora. Aí Jesus viu que a multidão que estava ali não tinha almoçado, e já era quase o fim da tarde. Jesus olhou para os discípulos e disse: deem alguma coisa para este povo comer. E os discípulos disseram: nós não temos nada, Senhor, manda este povo embora, para que cada um compre em cada aldeia no caminho, cada um compre pão para si. Manda esse povo embora, nós não temos nada para dar para eles. Jesus disse: o que é que vocês têm aí? Quando o evangelista João relata este fato, contando esta mesma história, ele amplia o nosso entendimento daquela situação, nos mostrando inclusive no Evangelho de João, no capítulo 6, quero que você vá lá comigo, no versículo 5, quando João conta este mesmo fato, que ele foi testemunha, João conta que Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas que dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles coma um pouco. 200 dinheiros, Jesus, só de pão, não bastarão para que cada pessoa coma só um pouco. Aí o André, que era irmão do Pedro, se aproximou ali e disse: Jesus, tem um rapaz aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Que é isso para tantos, Jesus? Não tinha mais nada do que aquilo. Jesus já tinha abastecido a multidão de ensino, mas queria agora dar bênçãos materiais, suprir necessidades, resolver problemas, acabar com carências. O Evangelho de Jesus é completo. Não pense você que você veio aqui só ouvir a palavra.
A tua vida já foi muito abençoada. Mas enquanto você está ouvindo esta palavra aqui, Jesus está resolvendo os teus problemas e abençoando a tua vida. Enquanto você está atento, ouvindo esta palavra, Jesus está operando com seus anjos, fazendo aquilo que você precisa que seja feito. Jesus está atento às nossas necessidades espirituais e materiais. Por isso que Jesus falou, só tem 5 pães e 2 peixinhos? O menino tem isso, o rapaz tem isso aí. Jesus disse, trazemos, isto é, me tragam aqui. Aí trouxeram 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus. E nós chegamos naquela parte que foi a nossa leitura inicial, em Marcos 6,41, que Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. 5 pães e 2 peixinhos. Na frente dele uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O André já falou, o que é isso para tanta gente? Já falou que isso é nada. Jesus podia nessa hora falar, realmente é uma porcaria. Isso não é nada. Isso não dá para nada. Isso é uma miséria. Jesus podia ter entrado na de André. André falou, isso não é nada, Jesus, isso não dá para nada. Mas Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, não é pouco não, é muito. Obrigado por ter me dado tudo isso. Obrigado por ter preparado essa fartura, meu Pai. Você às vezes reclama que tem pouco? Chega em casa o marido e fala, o que, mulher? Arroz, feijão e ovo. Você não comprou um bife? Não vou comer, que porcaria. Ou então, o marido chega da feira, homem, você comprou só isso? Só isso que você traz para casa? Só essa porcaria? Só essa merreca? Pastor, o senhor andou ouvindo eu conversar com meu marido, é? Pastor, a minha esposa falou alguma coisa para o senhor? Não, ninguém falou nada não. Quem está falando é o Espírito Santo. Que muitas vezes você reclama, que porcaria de salário! Sabe o que está faltando nesse pouco que você tem? Está faltando gratidão. Está faltando você louvar a Deus ao invés de blasfemar. Está faltando você glorificar o Senhor. Mesmo que seja um pão velho, amanhecido, ou então até embolorado, que você vai comer amanhã no teu café, mesmo assim agradeça a Deus e glorifique, porque Deus vai abençoar a tua vida. Ainda que você tenha pouco, o pouco vai se transformar em muito, se você tiver o coração agradecido, como Jesus era agradecido. Aí Jesus abençoou e não amaldiçoou. Ele abençoou e não amaldiçoou. Aí ele partiu feliz da vida. Pedro, pega aqui um pedaço, vai dar lá para as pessoas. João, pega aqui um pedaço, vai dar lá para as pessoas. Foi repartindo os 5 pães. Foi chamando um por um. Mateus, pega aqui um pedaço, leva ali para aquele grupo de 50 que está sentado ali. Todo mundo tinha sentado em fileiras no meio da relva. Todo mundo tinha se agrupado de 50, 50, 100 e 100. Vai lá. Natanael, pega esse pedaço de pão, leva para aqueles 100. Se os discípulos não tivessem fé, eles iam dizer, Jesus está louco, eu vou apanhar. Imagina eu chegar nesse grupo de 50 pessoas e falar, pessoal, trouxe comida. 50 pessoas famintas e eu com um pedaço de pão na mão. Eu não sou louco de ir lá, não. Mas os discípulos pegaram aquele pedaço de pão. Jesus disse, estão de 50 em 50, de 100 em 100. Leva lá. Os discípulos, sim, Senhor. Vai lá e reparte com eles. E Pedro está saindo com um pedacinho pequenininho. Quando ele chega no primeiro grupo de 50, o pão está inteiro na mão dele. Aí ele reparte para essa daqui e fala, dá um pedaço para ela também. Quando essa vai repartir com essa, o pão está inteiro na mão dela.
E assim um vai repartindo com o outro, e aquela multidão vai comendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele supriu a fome de uma multidão. Interessante foi quando ele pegou os 2 peixinhos. Você leu ali? Leu ali? Dá tua Bíblia aqui, irmã, que eu estou no meio do povo. Quem está no rádio, não vê que a gente está pegando aqui no meio do povo. Vamos lá, Marcos capítulo 6, versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Essa hora de repartir os 2 peixes é que foi mais engraçada. E repartiu os 2 peixes por todos. Imagine ele pegar 2 peixinhos e repartir por todos. Pedro, toma aqui. Pedro pegou e falou: Senhor, a cabeça do peixe? Vai, Pedro, leva a cabeça do peixe. Ô, João, toma aqui. Oba, recebia a barriga. Não é? Essa parte aqui tem mais carne. Vai lá, reparte um pedacinho desse, Jesus. E foi levar. Natanael, toma, leva lá. Senhor, o rabo do peixe? Vou levar o rabo do peixe? Leva lá. Mas quando Pedro foi levar a cabeça do peixe, o peixe já estava inteiro na mão dele. Quando João foi levar a barriga do peixe, o peixe estava inteiro na mão dele. Toma, 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 e vai repartindo, vai repartindo. Fé do Senhor Jesus. Glória a Deus. Qual foi a criança que falou glória a Deus? Fala de novo, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Fé dos discípulos que pegaram aqueles pedaços para encararem a multidão faminta, dizendo: é isso que Jesus está mandando para você. E gratidão do povo por aquilo que estava recebendo, e generosidade também, para dar para o vizinho que estava do lado, para pegar o pedaço do peixe e partir e passar para a pessoa. E a comida crescendo na mão de todo mundo. Todo mundo comendo. Puxa, mas esse pão que Jesus fez é maravilhoso. Porque eu dou uma mordida nele e o pão fica inteiro de novo na minha mão. Eu mordo de novo e o pão está inteiro na minha mão. Isso não foi hipnotismo, não, gente. Isso não foi truque. Isso não foi mágica. Isso foi o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Criador de todas as coisas. Oh, glória! E aí, todos comeram até se fartar. Vamos ver a conclusão dessa história lá em João. Porque Marcos é bem objetivo, conta bem rápido, bem rasteiro. João, ele dá mais detalhes para a gente. Então vamos voltar lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Veja a postura de Jesus. Todo mundo já comeu à vontade? Todos têm fartura? Atenção, todos. Tem alguém ainda com fome? Ninguém ali estava de barriga vazia, ninguém ainda tinha fome. Todos se fartaram, homens, mulheres e crianças, quantos queriam, tudo que eles queriam. Jesus suprindo todas as necessidades, completamente e perfeitamente. Jesus não estava dizendo: olha, se vira com isso daí, porque depois eu te arrumo mais. Ele estava dizendo: comam à vontade.
recebam à vontade. Está compreendendo isso? Se você já foi em muitas religiões, você andou recebendo pedacinhos, migalhas. Mas quando você está na presença de Jesus, você recebe até se fartar, até se encher. Jesus não vai deixar você passar uma necessidade. Se você continuar na presença de Jesus e na bênção. Qual era a bênção que todos estavam ali? A bênção da generosidade, a bênção de repartir, a bênção de distribuir, a bênção de dar. Se qualquer pessoa dissesse, não, o que eu recebi, eu estou com fome, é só meu, não vou dar para mais ninguém, não vou dividir, ia comer só aquele pedaço e o resto ia morrer de fome. Mas o segredo era repartir, era dar, era distribuir. Por isso que ele disse, melhor coisa é dar do que receber. Todos estavam na mesma fé, por isso todos comeram até se fartar. Aí Jesus disse, ninguém quer mais? Apóstolos, cada um pegue um cesto e recolham o que sobrou para que nada se perca. Jesus, apesar de ter o poder multiplicador para tirar as coisas do mínimo e transformar em muito, não é por isso que ele é esbanjador. Esse você aprende com aquele que tem poder sobre todas as coisas. Porque alguém quando não tem dinheiro faz a maior economia. Mas quando ganha bastante, torra o dinheiro tudo de uma vez. Gasta tudo de uma vez. Aí fica sem. Jesus tem poder para multiplicar quanto ele quiser. Quanto ele quiser. Mas não é porque ele consegue multiplicar do mínimo que ele vai falar, joguem fora, depois eu faço mais. Deixem no chão. Jesus disse, recolham o que sobrou para que nada se perca. Está compreendendo? Economia, não é avareza não. Avareza é pecado, é idolatria. É economia, é não esbanjar, é não jogar fora, é não deixar uma torneira em casa aberta, sem necessidade enquanto escova os dentes. É não deixar a luz do quarto acesa enquanto você está na sala, ou então deixar a TV e a luz ligadas enquanto você está lá no quarto ou indo para o banheiro. Isso é desperdício. Pastor, mas eu fiz um gato lá na minha casa. A luz é de graça. Está vendo como você está fora da bênção? Não existe coisas de graça. De graça só a salvação. De graça só Jesus Cristo. De graça para você, porque para ele custou um alto preço. Pessoa não pode esbanjar porque está ali com aquela fartura. Jesus providenciou a fartura, mas disse, recolham o que sobrou. Cada apóstolo saiu levando um cesto e disse para cada pessoa que estava no meio daquela multidão, já comeu bastante? Não quer mais? Obrigado, Pedro. Estou com a barriga até doendo. Então faz o seguinte, põe aqui o que sobrou. Você também, não quer mais? Não quer mais? Vai pondo aqui. Não quer mais mesmo? Não aguento mais comer, está saindo pelos olhos. Então põe aqui, põe o que sobrou, põe aqui. Aí os discípulos voltaram e olhem só. Levaram não 12 cestos pela metade. Não 12 cestos com restinhos, com pouquinho. Mas diz aqui a palavra que eles recolheram 12 cestos cheios. Cheios. Além de tudo que foi feito, eles recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes. Jesus Cristo fez um milagre ali, amados, que nós temos que pensar um pouquinho mais. Quando Filipe disse para Jesus, 200 dinheiros de pães não bastariam para comprar pão, para que cada um comesse só um pouco. 200 dinheiros naquela época era muito dinheiro. Sabemos pelos evangelistas que 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças. Vamos imaginar que tivéssemos ali só 10.000 pessoas. Só, eu acho que tinha muito mais. Vamos imaginar que só tivesse ali 10.000 pessoas. Entre mulheres e crianças também. Muitas crianças. E vocês sabem como criança come. Como criança gosta de pão. Se cada um tivesse comido só um pãozinho, teriam saído 10.000 pães. Não é isso?
Um pãozinho só não significaria comer até se fartar. Pelo contrário, poxa, comi um só, estou com fome ainda. Vamos imaginar que essas 10 mil pessoas comeram quantos pãezinhos cada uma? 3, foi o que eu pensei. 3 pãezinhos. E pãozinho com peixe, né? Pegava o peixe, colocava no meio do pão e... Então 3 lanches está de bom tamanho. Quer dizer, 10 mil pessoas vezes 3 pães cada um, 30 mil pães. Quanto custa cada pãozinho? Uns estão falando 15, 20, 30. Quanto? 25. Eu comprei por 20, a tua padaria está cara. Essa padaria aí tem que baixar o preço. Mas vamos fazer por 20 centavos que está barato. 30 mil pães, vezes 20 centavos, precisaria de 6 mil reais só de pãozinho. É verdade ou não é? O que o menino deu? 5 pães e 2 peixes. 5 pães, 20 centavos cada um, R$1. Cada peixinho, não sei quanto custa, porque peixe vende por quilo, mas 2 peixinhos, vamos supor mais R$1 também. Aquele menino, ele deu R$2, não foi isso? Esses R$2 se transformaram, numa conta que nós estamos fazendo aqui, no mínimo em 6 mil reais. Porque 200 dinheiros não daria para comprar pão para toda aquela gente, então teria que gastar pelo menos 600 dinheiros. 6 mil reais aproximadamente, mais os peixinhos. Olha, gente, a multiplicação que Jesus fez. Porque aquele menino, quando ele ouviu a ordem de Jesus, traga nas minhas mãos, ele deixou que André levasse tudo que ele tinha. Porque o menino podia falar, gente, é o meu lanche, 5 pães e 2 peixinhos. Tenho que comer hoje e tenho que dar para amanhã também. Ou então tenho que comer o dia todo. Isso daqui é para minha janta também, não é só para o lanche da tarde. Isso é para minha janta também, eu não posso dar. Mas o menino entregou prontamente nas mãos de André. E André entregou nas mãos de Jesus. E Jesus entregou nas mãos do Pai. E depois que o Pai abençoou, Jesus deu nas mãos dos discípulos. E os discípulos deram nas mãos das multidões. E as multidões, depois que comeram até se fartar, deram nas mãos dos discípulos. E os discípulos deram de volta nas mãos de Jesus. E Jesus entregou nas mãos do menino, não 5 pães, mas 12 cestos cheios e transbordantes. O menino nunca tinha visto tanto pão e tanto peixe na vida dele. E é assim que funciona o reino de Deus. Jesus, ele supre a fome da palavra e a fome material. Mas hoje há no mundo essa fome de pão. E quem é servo de Deus vai ter o suprimento de todas as coisas. Vamos ver o profeta Isaías, capítulo 65, versículo 13. Eu já estou terminando a mensagem. Pelo que assim diz o Senhor Yahvé: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Deus está dizendo o quê? Que os servos vão ter, mas os que não são servos vão padecer fome, vão passar sede, vão passar vergonha. O suprimento de Deus é para quem é servo. Agora, para eu me tornar servo, o que eu tenho que fazer? Então veja o que Jesus falou para essa multidão, que no dia seguinte estava correndo de novo atrás de Jesus. Mas agora não por causa da palavra, agora por causa do pão. Isso acontece. Muitas vezes Deus abençoa a pessoa financeiramente, supre as suas necessidades, resolve os seus problemas, aí a pessoa fica querendo só a parte material e buscando Jesus só por causa dos negócios. No dia seguinte, aquela multidão
estava correndo atrás de Jesus, não por causa da palavra, mas por causa do pão. Estranhamente tinham se desviado. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26, nós vamos ler o seguinte. Jesus falando para aquela multidão no dia seguinte: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Agora eles estavam correndo atrás de Jesus só por causa do pão. Não eram mais servos. Não estavam mais atrás da palavra, nem dos milagres, nem dos sinais apenas. Mas eles queriam o pão, só o pão. Preste atenção no que Jesus disse, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Amém, igreja? Versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que é mais importante então, que a pessoa não pode perder a visão? Jesus. Olhem para mim todos aqui. Você já viu que Jesus pode resolver qualquer problema? Pode operar multiplicação, prosperidade, fartura, curar doenças, fazer tudo. Mas ele disse: trabalhem não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Vocês têm que se alimentar de mim. Por isso olhem todos para mim agora, por favor. Se você não tiver Jesus, você não tem nada, nem a salvação. Foi na presença de Jesus que o povo desfrutou de cura, libertação e fartura. Mas quando o povo começou a correr atrás de Jesus só por causa da fartura, então o povo foi repreendido por Jesus. Sabe que conclusão eu cheguei? Porque o Espírito Santo me mostrou isso. O Espírito Santo me mostrou que ninguém vem para a igreja porque está querendo Deus. Porque a pessoa diz: eu já tenho religião. E na religião dela, ela já tem Deus. Ninguém vem para Jesus ou para Deus porque está querendo salvação. Porque ela já tem religião, e as religiões ensinam que todas as religiões são boas e todos os caminhos levam a Deus. O Espírito Santo me mostrou que as pessoas vêm à igreja porque estão precisando. Ou é por cura, ou é por solução de problemas, ou é por questão financeira, questão familiar, questão pessoal, particular. Um ou outro vem para a igreja dizendo: eu quero Deus. Por isso que Jesus disse: são poucos os que se salvam. São poucos. Mas olhe bem para mim, você que está aqui. Pode ser que você chegou inicialmente procurando só uma cura, ou só a solução de um problema, ou só uma ajuda espiritual. Mas agora você ouviu essa palavra. E nós não estamos falando de religião, não. Porque a tua religião, ou qualquer religião aí fora, está mentindo, dizendo que toda religião é boa e toda religião leva a Deus. É mentira. Nenhuma religião leva a Deus. Vou repetir: nenhuma religião leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus salva. Só Jesus leva a Deus. Por isso que ele disse: eu sou o pão da vida. Trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Então a primeira coisa que você vai fazer agora
é receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e o único caminho que leva a Deus. Porque Ele não é religião, Ele é o grande Salvador, Ele é o grande Redentor, o único que Deus colocou entre o céu e a terra. Esqueça todos os outros, pode jogar fora todas as religiões, só Jesus salva. E se você quer, de fato, Deus, Jesus, porque viu que agora é necessário trabalhar pela comida eterna, pela comida verdadeira que permanece para a vida eterna, se você quer receber Jesus Cristo como único Salvador, a hora é agora. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim, cada pessoa que está aqui. A hora é agora. Na presença de Jesus, você vai ter tudo. Ele mesmo disse: não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque o vosso Pai Celestial sabe muito bem que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você só pode ter o reino de Deus e a sua justiça se você fizer justiça ao que Jesus fez pela tua vida. Se você reconhecê-lo como único Salvador. Você só pode ter Deus se tiver Jesus. Você só pode receber o reino de Deus se receber Jesus primeiro. Por isso, olhe para mim. Quantas pessoas aqui nesta noite, olhem bem para mim, quantas pessoas aqui querem se entregar, se render e receber Jesus como o único Senhor, como o único Salvador? Quantos aqui querem receber Jesus como o único pão da vida, como o único que salva? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergam bem alto as suas mãos. Você vai deixar de andar errante como ovelha que não tem pastor, porque a partir de hoje Jesus Cristo vai ser o teu pastor. Todos que ergueram as mãos, por favor, venham aqui para frente comigo. Peçam licença para o povo e venham andando até aqui na frente. E enquanto você vem, nós vamos aplaudir o Senhor Jesus. Nós vamos glorificar a Deus por tua vida. Venha, venha, porque agora você vai ter tudo o que você precisa e muito mais. Você vai ter além daquilo que você imaginou. Quem tem Jesus tem tudo. Oh, glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá, olha quanta gente chegando. Glória a Deus, vamos aplaudir mais o Senhor. Você que está aqui hoje, afastado, afastada, desviado, desviada. O que aconteceu com os 5.000 homens e mulheres e crianças, fora mulheres e crianças alimentados um dia antes? O que aconteceu um dia depois? Estavam desviados da fé. Estavam errantes do propósito já, estavam fora da direção do Senhor Jesus. Já tinham se desviado e nem perceberam. Há muitos aqui que já perceberam que desviaram. Pastor, de fato eu desviei, estou sem igreja, estou afastado, estou afastada. A você eu peço que você saia do teu lugar e venha aqui para frente agora em nome de Jesus, porque o Senhor está te chamando. Vem para cá. Saia do teu lugar, você que está afastado, afastada, sem igreja. Vem para cá e vamos aplaudir o Senhor Jesus por estas vidas que estão voltando para o rebanho. Não vão ser mais ovelhas sem pastor. Vamos aplaudir o Senhor. Você não vai ser mais uma ovelha sem rebanho, uma ovelha sem pastor. O teu rebanho está aqui, Jesus é o teu pastor. Venha para cá. Mas eu quero chamar você que estava com uma fé totalmente equivocada, acreditando em Jesus e também em outras pessoas. Outro dia eu estava vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro e vi no para-choque de um caminhão na Via Dutra. Estava escrito assim no para-choque do caminhão: Jesus Cristo é o meu sócio.
Falei, poxa, que legal. Mas do outro lado do para-choque estava escrito, e São Cristóvão é o meu gerente. Coitado. Tem muito caminhoneiro me ouvindo agora. A palavra diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Você está com uma fé equivocada. Talvez o teu gerente não seja São Cristóvão, mas possa ser outro padroeiro ou padroeira, ou entidade. Jesus Cristo não aceita. Deus é ciumento. Nós temos um Deus ciumento, zeloso. Ele quer o teu coração só para Ele. Ele não quer você também acreditando em Deus, acreditando em Jesus, acreditando no Espírito Santo e acreditando em objetos milagrosos ou ungidos. Você está com uma fé equivocada. Não me venha com história de ponto de contato. Ponto de contato, você vai ver o que você vai receber depois. Muitos açoites vai ser o teu ponto de contato. Você está com uma fé equivocada, porque está fora do Evangelho. Aquela multidão de um dia para o outro se equivocou na fé. Jesus corrigiu. Espera aí. Vocês estão me seguindo porque vocês se saciaram de pão. Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que permanece. Pega aquele monte de quinquilharia que você tem na tua casa e pensa que é coisa sagrada e joga tudo no lixo. E dê glória a Deus. E hoje você que está aqui vai corrigir a tua fé. A tua alma tem fome, não é de pedrinha, nem de sabonete ungido, nem de galho de arruda, nem de enxofre, nem de sal grosso. A tua alma tem fome da palavra de Deus, do pão da vida que é Jesus Cristo. Você só precisa de Jesus, de mais nada. Corrija isso agora. Eu quero fazer uma oração por quem estiver nessa situação, porque você vai ter que corrigir tua fé agora. Você que está nessa situação, você está num desvio da fé. É melhor você corrigir o rumo. Eu quero orar por você. Venha aqui para frente agora em nome de Jesus. Venha para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por estas vidas que estão chegando. Vamos corrigir o rumo. Vamos pregar a verdade. Vamos falar a palavra. Vamos seguir o Evangelho. Vem para cá. Você que está fraco, fraca na fé, eu quero orar com você também. Pastor, estou quase desviando, já não tenho vontade de orar, de ir na igreja. Mas me diga uma coisa, hoje quando você veio na igreja, o teu coração não ferveu? Você não se alegrou? Deus não falou contigo? Você não vai se desviar, nós não vamos permitir. Jesus não vai concordar. Jesus não quer você fora da igreja. Você que está fraco, fraca, ou até caído, caída, Jesus Cristo vai te restaurar agora e te fortalecer neste momento. Vem aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar. Vem para cá. Jesus não vai permitir que você pereça. Ele preenche todas as suas necessidades espirituais e materiais. Mas primeiro é Jesus Cristo, buscar o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que está ouvindo pela rádio, seja em casa, no hospital, no trabalho, no presídio, seja num veículo, numa rua ou numa estrada, num sítio, numa casa de praia, num apartamento, em qualquer lugar, onde você estiver, e esta palavra falou com você, e você tem fome do pão da vida, então você vai dobrar o teu joelho ao lado do rádio, como nós aqui na Paz e Vida de Bangu estamos fazendo agora, dobrando os nossos joelhos diante do altar.
Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está dirigindo, coloque a mão direita sobre o teu coração. Não precisa parar o veículo, não. Mas todos orem comigo, meu Deus e meu Pai. Oh, glória, aleluia. De novo, meu Deus e meu Pai. Eu glorifico o teu santo nome por cuidar de mim e suprir a minha necessidade espiritual e material. E eu te agradeço, meu Deus, pela palavra e pelo que eu ouvi, porque eis-me aqui, de joelhos, diante do Senhor, confirmando que o teu Filho Jesus é o pão da vida, o único alimento que mata a fome da minha alma. Pai querido, obrigado por essa fartura espiritual. Eu vou te servir, eu vou te buscar, eu vou andar na tua presença e eu vou, Senhor, te honrar de todo o meu coração, porque eu sei que em primeiro lugar Jesus Cristo, o teu reino e todas as coisas o Senhor acrescentará. Pai querido, eu declaro diante do Senhor que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o único pão da vida, o único caminho que me conduz ao Senhor. Ele não é religião, Ele é o meu Salvador por toda a eternidade. E o seu sacrifício na minha vida é poderoso para me salvar para sempre. Pai bendito, me firme agora no teu caminho. Não me deixe desviar, não me deixe voltar atrás. Me fortaleça, Senhor, e me ajude para eu chegar até a glória. Meu Deus querido, obrigado por tudo. Eu te agradeço de todo o coração, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.